Olá, pessoal! Muito bem-vindos e bem-vindas a esse bloco. Aqui nós vamos trabalhar um pouco sobre o futuro do trabalho, o impacto da inteligência artificial no futuro e, por que não, no presente do trabalho. Muita bobagem sendo dita nas redes sociais, na internet, então a gente precisa pegar e pôr a bola no chão e fazer uma análise sóbria, uma análise séria desses impactos. Para isso, a gente vai trabalhar um pouquinho a visão da IA como uma tecnologia de propósito geral, que é aquela que impacta todos os setores da economia e da sociedade quase que de forma simultânea. E isso traz muitos erros nas previsões. E, por fim, a gente vai trabalhar uma ferramenta incrível, prática, para que você consiga analisar o impacto da IA nas profissões, na profissão do seu interesse. Uma análise sempre muito rica que você pode fazer da sua profissão, das profissões do seu interesse e ter uma visão mais sóbria do impacto da IA no futuro do trabalho. Então, vem comigo. Olá, pessoal. Vamos começar entendendo o que o Fórum Econômico Mundial fala da relação da IA com o futuro do trabalho. E eu vou me basear nesse relatório, Future of Jobs Report, de 2025. Esse relatório é o mais parrudo, é o mais robusto que nós temos sobre o futuro do trabalho, porque o Fórum Econômico Mundial fala com mais de 1 milhão de líderes de todo o mundo, os maiores empregadores do planeta, de mais de 55 países, incluindo o Brasil, e mais de 40 setores, praticamente todos os setores da economia. Bom, nessa versão do relatório, olha que interessante. O fórum fala assim: teremos cerca de 170 milhões de empregos criados até 2030, especialmente impulsionados pela IA, pela inteligência artificial. Porém, lado negativo, teremos cerca de 92 milhões de empregos extintos também pela IA e sua turma. Ah, mas estamos com um saldo muito positivo de 78 milhões de empregos entre os que se criam e os que se extinguem, um saldo positivo, isso é muito bom, mas isso esconde duas forças ocultas da disrupção. Quais são elas? Vamos criar muito mais empregos do que serão extintos, porém, as competências necessárias para ocupar os empregos que se criam, os novos empregos, são muito diferentes daquelas competências necessárias para ocupar os empregos que se extinguem. Não são as mesmas competências. Essa é uma disrupção, porque significa que quem tiver os seus postos de trabalho extintos pela IA e sua turma não vão conseguir ocupar os empregos que se criam, não sem antes passar por um forte processo de recapacitação. Essa é a primeira força oculta da disrupção. Tem uma segunda, porque eu falei agora de empregos que se criam, empregos que se extinguem, mas existe um monte de emprego que nem se cria nem se extingue, se mantém. São os empregos estáveis, entre aspas. Gerente de marketing, vai continuar sendo gerente de marketing, não se cria, não se extingue. Analista financeiro, a mesma coisa. Advogados, a mesma coisa. Porém, as competências necessárias para se continuar ocupando esses postos de trabalho, elas se modificam fortemente por conta da IA. Então, nós temos duas grandes forças de disrupção, mas todas podem ser resumidas pela mesma palavra: disrupção, diferenças de competência. Sejam as competências para ocupar os empregos que se criam em relação aos empregos que se extinguem, sejam as competências necessárias para ocupar os empregos estáveis, que não se criam nem se extinguem. Ou seja, essas duas disrupções chegam a essa frase: recapacitação, vamos falar inglês para ficar mais chique, reskilling, upskilling, é imperativa, é urgente, tanto para ocupar os postos que se criam, quanto para continuar ocupando os postos de trabalho que se mantêm. E quem é o grande disruptor? Do que nós estamos falando? Estamos falando de entender de inteligência artificial, que é a grande competência que muda. Olha que interessante.
Quais são as top 10 competências do futuro para o Fórum Econômico Mundial? Olha ali, ó. Primeiro bloquinho lá em cima, inteligência artificial e Big Data. Alfabetização tecnológica. Na hora que você vai ler o que é alfabetização tecnológica, é IA também. O que o Fórum Econômico está falando? Você precisa aprender de IA. Bom, que bom, por isso você está nesse curso, né? Por isso você está fazendo essa disciplina. Excelente. E as demais competências? Dá uma olhadinha ali, ó. Pensamento criativo, resiliência, liderança, gestão de talentos, pensamento analítico, sistêmico, motivação, curiosidade. Dá uma olhada. É tudo que a IA não sabe fazer. Então, o Fórum Econômico Mundial está falando assim, pessoal, atenção, sociedades pelo mundo, você precisa aprender sobre IA. Recapacitar em função da IA. E você precisa desenvolver tudo que a IA não consegue fazer, que é todo aquele blocão de baixo, que são competências humanas. E lembra que eu falei lá atrás? Eu falei assim, ó, essas competências humanas podem ser substituídas pela palavra julgamento, pensamento humano. É isso aí, é tudo que nos faz humanos. Então, olha que interessante o que o Fórum Econômico Mundial está falando. Precisamos urgentemente recapacitar, aprender a usar IA. IA do mundo 1, IA do mundo 2. Achar oportunidades de uso dessas IAs na sua organização. E precisa também desenvolver as competências clássicas de um ser humano, que todo ser humano precisa desenvolver. Eu olho para essas competências do futuro, para o bloquinho de baixo e falo assim, caramba, elas são do futuro, né? Mas elas nunca foram tão do passado. Claro, o fórum está falando, precisa desenvolver tudo que a IA não consegue fazer, onde ela não consegue chegar, além de aprender fortemente sobre a inteligência artificial. E essa é a grande disrupção que a gente está vendo, né, para o futuro do trabalho, para o presente do trabalho. Muito obrigado. Pessoal, um ponto importantíssimo para entender o impacto da IA no trabalho é a gente entender que a IA é uma TPG, tecnologia de propósito geral. General Purpose Technology. Isso é vital de entender. O que é uma TPG? É aquela que impacta todos os setores da economia e da sociedade praticamente de forma simultânea, ao mesmo tempo. É diferente de uma TPE. Uma TPE é uma tecnologia de propósito específico. É aquela que impacta um setor só, poucos setores. Quer ver, ó, por exemplo, o cotton, o algodão, a tecnologia de propósito específico. Quais setores o cotton, o algodão impactou? Ah, o têxtil, o da moda, talvez mais um ou dois ali que eu estou esquecendo, mas são poucos, então é muito tranquilo prever os seus usos e os seus impactos. Agora, uma TPG é altamente complexa, gente. Quer ver outra TPG? A energia elétrica. A energia elétrica é outra TPG. Por algum acaso, os nossos antepassados, lá na segunda fase da Revolução Industrial, quando a energia elétrica foi inventada, eles foram capazes de prever todos os usos da energia elétrica? Não, claro que não. Eles conseguiram falar assim, eu acho que a máquina a vapor não vai dar para ela, hein? A vela, o lampião, acho que estão com os dias contados. Não, tudo bem. Que mais? Não, não tem que mais. Por algum acaso, eles foram capazes de prever que com a energia elétrica surgiria a computação, a internet, a própria IA, o cloud, o IoT, o blockchain? Impossível, não dava. Gosto de pensar que estamos no mesmo ponto da história em que estavam os nossos antepassados com o advento da energia elétrica. Portanto, a gente não sabe direito os impactos. Eu acabei de lhe mostrar uma expectativa de geração e de extinção de empregos. Acredita em mim nas duas disrupções que eu lhe contei. Não acredita naqueles números. Sabe por quê? Porque ninguém vai ver, toda a mídia noticia saldo positivo, saldo negativo na criação de emprego. Aquilo lá é expectativa. Todo mundo noticia aquilo.
mas ninguém acompanha para ver se aquilo bateu. Eu sou nerd e obrigado a acompanhar esses relatórios. Eu vou ver, nunca bate. Sabe por que não bate? Porque é muito difícil prever os usos e impactos dessa TPG chamada IA, assim como é difícil prever os impactos de qualquer tecnologia de propósito geral, como foi a energia elétrica, como foi a internet depois. Alguém lá atrás ia prever que a internet geraria redes sociais? Não, claro que não. Muito difícil. E aí, grandes gênios acabam errando. Por quê? Porque é muito difícil. Quer ver, Vem comigo. Vem comigo. Vamos conhecer o pai da IA, o professor Geoffrey Hinton. O professor Hinton, chefe de IA do Google por muitos anos, professor de grandes instituições de ensino nos Estados Unidos e na Europa, ele é conhecido como o pai da IA. Por quê? Porque ele inventou uma técnica que é a base de tudo que acontece na IA. Vocês vão aprender bastante sobre essa técnica no curso. Ele desenvolveu o Deep Learning. Tudo que você vê de IA é Deep Learning por trás. Então, ele é o pai da IA. Ele chegou há 10 anos atrás e falou assim: jovens, parem de estudar radiologia, porque essa profissão vai ser extinta em 5 anos no máximo. Os algoritmos de IA já são melhores que os mais treinados e treinadas radiologistas para predizer, lembra que IA é predição, doenças baseadas em exame de imagem. Então não vai dar para você, radiologista. Atenção, o Geoffrey disse isso, o professor Hinton disse isso, o gênio da IA. Passaram-se não 5, mas 10 anos. Sabe o que aconteceu com a demanda por radiologistas no planeta? Aumentou vertiginosamente, aumentou muito. Com isso, a gente chega a 2 conclusões. Conclusão 1, o professor Hinton é um gênio da IA, mas ele não sabe nada de radiologia. Conclusão 2, somos catastróficos. Nós, seres humanos, somos catastróficos. A gente vai logo para o radical, para o limite, vai ocupar tudo, vai roubar todos os empregos. E nós confundimos cargo, profissão, com a sua tarefa mais icônica, mais conhecida. Qual é a tarefa mais icônica, mais conhecida de radiologistas? Diagnosticar doenças baseadas em imagem. Essa, o professor Hinton está corretíssimo. Essa, a IA faz muito melhor que o mais treinado dos seres humanos. Só que um radiologista, segundo o Departamento do Trabalho norte-americano, faz 33 tarefas principais, só as principais. Uma dessas 33 é diagnosticar doenças com base em imagens. Sobram outras 32 que a IA não faz. Entre elas, dialogar com médicos e médicas na busca do melhor caminho para cada ser humano, para cada caso, para salvar mais vidas. Ninguém quer dialogar com a IA. Quer dialogar, médicos e médicas querem dialogar com o ser humano. Radiologista. Só que não é mais qualquer radiologista. São super radiologistas. Porque são radiologistas que estão municiados pela IA. São radiologistas com mais assertividade. Aí, regiões dos Estados Unidos que não viam tanto valor em radiologistas, agora vem, aumenta super fortemente a demanda por radiologista. Percebeu como é difícil? Por ser uma TPG, uma tecnologia de propósito geral, você percebe como é difícil prever os usos, os impactos, o que vai acontecer com o emprego? Então, na verdade, radiologista não era emprego que vai ser extinto. Radiologista era um emprego estável. Só que mesmo os estáveis, eu falei em vídeo anterior, mesmo os estáveis requerem novas competências. Então, não é que a profissão radiologista foi substituída pela IA. Radiologista que não souber a IA, não souber operar, fazer funcionar uma IA, interagir com uma IA, esse sim está completamente fora do mercado. Aí existe uma frase que está sendo falada à torta e à direita. Muito difícil de você ser substituído por uma IA, mas altíssimas são as chances de você ser substituído por alguém que sabe usar a IA melhor do que você. Essa frase tem se mostrado com bastante sentido. É o caso dos radiologistas.
Não é a IA que substitui o radiologista. É radiologista que sabe usar a IA que substitui o radiologista que não sabe usar a IA. E isso está acontecendo em muitas profissões, em todas as áreas de negócio. Profissional de marketing que sabe usar IA substitui um profissional de marketing que não sabe usar IA. Profissional de finanças tem que saber usar IA. E a principal lição é: estamos falando de uma TPG. Não dá para saber os seus usos e impactos. Portanto, o caminho que nós temos é experimente. Não tem como prever, é uma TPG, só tem um caminho para a gente: experimentar, tentar, fuçar, refletir, botar a mão na massa, tentar fazer de diferentes formas para fazer uso dessa tecnologia. Então, ao invés da gente congelar por medo da IA, bota a bola no chão e saiba que você vai ter que descobrir que tarefas a IA consegue fazer no seu trabalho, da sua profissão, da sua carreira, da profissão dos seus liderados e lideradas. Só tem um jeito, é experimentando. Então, experimente, experimente, experimente. Não tenha medo de experimentar, porque esse é o único caminho que nós temos. E para fechar, eu vou te passar uma incrível ferramenta para que você analise, tenha um pouco de visão da sua profissão ou de profissões individuais, que é uma ferramenta bem especial baseada no trabalho do professor Kai-Fu Lee. Vem comigo para o próximo vídeo. Pessoal, vamos conhecer então uma ferramenta que auxilia demais a análise de cargos, empregos, postos de trabalhos individuais. A questão é a seguinte: não acredite em projeções catastróficas, em profecias. Tem que analisar individualmente cada cargo, cada profissão. Essa ferramenta ajuda demais. Essa ferramenta foi desenvolvida por um professor, um chinês norte-americano, que é um papa da IA, que é o professor Kai-Fu Lee. Vou colocar aqui para você, professor Kai-Fu Lee. O Kai-Fu Lee não só ele é um gênio acadêmico da IA, como é um gênio da prática. Ele tem um venture capital e já investiu em 7 startups que viraram unicórnio. 7 startups AI-based, startups de IA que viraram unicórnios. Então, se tem alguém que entende de IA, é o Kai-Fu Lee. E ele falou assim: olha, a IA, ela automatiza tarefas. Já sabemos disso. Com quais características? Tarefas que sejam altamente repetitivas e de baixo nível de interação social. Essas são as características para uma tarefa ser substituída pela IA, para a IA fazer a tarefa. Tanto faz se é algo cognitivo ou manual. Não é esse o ponto da IA. A IA faz mesmo a tarefa cognitiva. Então, olha só, a gente coloca num gráfico: mais repetitivo, menos repetitivo ou mais criativo. Eu usei criatividade como um oposto de repetição. Tarefas de menos interação social ou de mais interação social. Isso forma quadrantes bem interessantes, hein, gente? Primeiro quadrante, zona de risco. Tarefas ou cargos compostos de muitas tarefas altamente repetitivas de baixo nível de interação social. Aqui é emprego em risco mesmo, hein? Aqui são os empregos em extinção que o Fórum Econômico coloca. O Fórum Econômico põe alguns níveis de telemarketing aqui, faz sentido. Algumas funções de assistente contábil aqui, faz sentido. No outro oposto, nós temos a zona segura. Cargos compostos de muita tarefa que requer alto nível de interação social e alto nível de criatividade. O mundo coloca o C-level, o nível de diretoria aqui. Faz sentido, precisa de muita criatividade, muita interação social, muita liderança. Outro quadrante aqui, o quadrante da mudança lenta. Cargos que têm muita tarefa de baixíssimo nível de interação social,
mas que requerem muita criatividade. Eu vou pôr uma profissão minha aqui, pesquisador. Nós, pesquisadores, enquanto chapéu de pesquisador, nós precisamos de muita criatividade, apesar de não parecer. Criatividade para levantar hipótese, para propor caminhos. Mas vamos combinar, a gente interage uns com os outros por meio de papers. Ninguém fala com ninguém, não tem interação social. A mudança é lenta porque a IA não consegue ser criativa. A IA, ela é repetitiva. Adriano, não concordo. Esses dias eu fiz um prompt no Midjourney. Saíram imagens incrivelmente criativas. Espera um pouquinho, de quem foi a criatividade? Do Midjourney, da ferramenta de IA, ou de quem fez o prompt? Claro que foi de quem fez o prompt. Agora nós chegamos no quadrante mais interessante, o quadrante do verniz humano, onde estão a maior parte das nossas profissões. A maior parte está aqui. São profissões com muita tarefa repetitiva, mas muita tarefa que requer interação social. Vou pôr uma profissão minha aqui, professor. Nós, enquanto professores, nós fazemos muita coisa repetitiva. Cumprir com os requisitos do Ministério da Educação, controle de frequência, correção de atividades avaliativas repetitivas, muita repetição. Mas nós temos muita interação social. Interagir com os alunos é uma parte social. Então, olha que oportunidade. Deixa o algoritmo, deixa a IA fazer o repetitivo para que nós façamos o que nos faz humanos, a interação social. A Universidade de Yale, nos Estados Unidos, ela fez uma pesquisa muito bacana. Ela foi verificar como que está, né, o comportamento de professores e professoras do K12. K12 é o Fundamental 1, Fundamental 2 e o médio norte-americano. Mais de 99% desses docentes estão overwhelmed, sobrecarregados além do limite, então não aguentam mais. Aí a Yale decidiu ver como é que está a dedicação de tempo desses docentes, dessas docentes, o time sheet. Aí descobriu que quase 70% do que faz um professor do ensino básico americano é dedicado a atividades repetitivas, sobrando 30% ou menos para o que nos faz humanos, interação social. Dedicar-se à aprendizagem, ao ensino de crianças de forma afetuosa, amorosa, empática, como tem que ser aprendizado de todo mundo, ainda mais de uma criança. Aí eu vou juntar com outra pesquisa, dessa vez de Harvard. Harvard fez uma pesquisa que foi assim, ele criou um questionário, um assessment, para identificar criancinhas high potential, de alto potencial. Passou o questionário, identificou, recebeu as respostas e falou, você. High potential, hein? Alto potencial. Avisou a família inteira, avisou os professores, a diretora da escola, high potential. Acompanhou essas crianças por mais de 80 anos na pesquisa mais antiga. Deu tudo certo. As crianças de mais potencial, em média, se tornaram adultos mais bem remunerados, mais estruturados do ponto de vista familiar, mais felizes no índice de felicidade de Harvard. Conclusão: o questionário, o assessment de Harvard é incrível para identificar crianças de alto potencial. Seria, se Harvard não tivesse, de forma propositada, mentido para todo mundo, omitido para todo mundo a verdade. Eles não usaram os questionários para nada, pegaram os questionários, amassaram e jogaram no lixo. A escolha de high potential, de criancinhas de alto potencial, foi absolutamente aleatória. Você pula uma, você pula uma, você. Gente, mas sabe por que dá certo? É profecia autorrealizável. Chega para uma criança e fala assim, alto potencial. Avisa o pai, a mãe. Eu, se fosse docente de uma criança de alto potencial identificada por Harvard, nossa senhora, eu ia dar mais atenção para essa criança. Eu ia dar mais feedback para essa criança. Eu ia até de birra, subir a barra. Ah, é high potential? Vamos ver até onde vai. Exige mais, conversa mais. O pai, a mãe faz a mesma coisa. A própria criança vai achar que vai ficar confiante. Tem alto potencial. Vai dar tudo certo. É profecia autorrealizável.
Harvard refez essa pesquisa com N escolas infantis, com adultos, na área de negócio, na área militar, na área religiosa. Os resultados se confirmam sempre. Aí a pergunta que fica é, então por que nós não dedicamos como professores, falando da profissão de professor, o mesmo tempo que nós dedicamos aos high potential, por que a gente não rededica para a sala toda, para a escola toda, para um país inteiro? Por que não criar um país de high potential? Ah, porque eu disse que está todo mundo overwhelmed, sobrecarregados. Gente, olha que oportunidade então. Deixa a IA fazer a parte repetitiva para que nós possamos fazer a parte que nos faz humanos, o social. Vamos aumentar esses 30% que é dedicado ao social. Ah, grande oportunidade. Mas isso vai requerer recapacitação. Não tem como. Vai requerer recapacitação. Vai ter que recapacitar. Pensa bem. Eu não sei, eu só sei dar essa aula aqui. Que negócio é esse de mais interação social? Gente, vamos para a realidade brasileira? Você sabia que a maior parte dos professores e professoras do ensino fundamental 2 e médio, onde já tem a especialização da matéria, não são formados nas áreas que lecionam? Professor de biologia não é biólogo. Professora de matemática não é matemática. Professora de química não é química. Na maior parte das escolas do país, a formação não existe. Não bate com o que está lecionando. Então, peraí, eu aprendi, eu não sou matemático, eu aprendi a dar essa aula aqui, hein? Não me venha mudar minha aula, hein? Ah, não, vamos mudar, vamos fazer project-based learning, aprendizagem por projeto, aprendizagem, não vamos nada. Eu não sei fazer, pô. Vai precisar recapacitar. Portanto, recapacitação é a palavra-chave para o verniz humano. E por que chama verniz humano? Deixa a máquina fazer o repetitivo e nós vamos fazer aquela invernizada humana. A profissão do radiologista está aqui. O algoritmo faz o repetitivo, nós precisamos fazer o social. Precisa recapacitar. Médicos e médicas, deixa a máquina fazer o repetitivo, você precisa fazer o social. Os algoritmos são melhores que quaisquer médicos e médicas para diagnosticar doenças. Deixa a máquina fazer, pô. Mas ninguém quer ser tratado por uma IA, você quer ser tratado por um ser humano. Olha o problema, recapacitação. O que nós fizemos com as faculdades de medicina no planeta ao longo das últimas décadas? Nós vamos eliminando as humanidades, as soft skills, e fomos entupindo os currículos de tecnicidade. Putz, caminho errado. Tecnicidade é justamente o que é repetitivo, que a máquina é melhor do que a gente. Vai precisar recapacitar. Toda a profissão está passando por isso. A maior parte das profissões está aqui no verniz humano. Então, qual é a minha sugestão? Pega essa ferramenta aqui, quebra o seu cargo, a sua profissão em tarefas. Tarefa, lembra, IA não faz cargo, IA faz tarefa. Quebra em tarefas. Tenta pôr aqui. É tarefa mais social, mais repetitiva? Menos social, mais repetitiva? Mais criativa? Põe aqui. Se o seu cargo tiver com um monte de tarefa aqui embaixo, está numa zona de risco. É bom você saber a tempo para tentar sair dela. Se tiver na mudança lenta, ok, você tem um caminho. Mas qual é o objetivo, gente? O objetivo é que se você tiver mais para cá, longe da zona segura, que você caminhe para essa zona segura. E como é que você vai caminhar para essa zona segura? Desenvolvendo, lembra as competências do futuro? Você tem que aprender sobre IA, você já está no caminho, você já aprendeu um monte aqui nessa disciplina. E vai continuar aprendendo. E você tem que desenvolver as soft skills, caminhar para cá, para a criatividade, para o social. É por isso que o seu curso, mesmo sendo MBA em IA, tem uma série de disciplinas que te levam para cá, para te preparar para o futuro do trabalho, para manter a sua alta relevância no mercado. E não acredite em nenhuma previsão, o professor Geoffrey Hinton errou, o pai da IA errou. Todo dia eu vejo previsões furadas. Não acredite nisso. Esses dias, por exemplo, eu estava vendo um artigo que publicaram na internet, dizendo assim, pseudocientífico,
que apresentava uma tabela que continha cargo e o percentual das tarefas que o GPT consegue fazer. Circulou como um apocalipse, o fim dos tempos, porque tinha vários cargos, por exemplo, contadores. 100% o GPT podia fazer. E várias outras tarefas. Eu falei, 100%? Não, profissão de contador eu conheço, 100% não dá. Aí eu fui ler o artigo, coisa que ninguém vai fazer. Nerd que sou, fui ler o artigo. A gente lê artigo acadêmico ao inverso, ao revés, a gente começa pelo final. A gente vai ver as limitações do estudo. A principal limitação do estudo estava assim: nenhum dos pesquisadores envolvidos no trabalho conhece as tarefas que compõem as profissões. Só pode estar brincando. Se ninguém sabe o que um contador faz, como é que você pode dizer que o GPT faz 100% do que um contador faz? Não serve para nada isso, então não ligue para esse tipo de coisa. Lembra que é uma TPG, lembra que é difícil, usa essa ferramenta, tenta pôr as tarefas que compõem o seu cargo ou que você tem interesse de estudar aqui, mapeia e pensa que você tem que tentar trazer para cá, você tem que desenvolver as competências do futuro. Você entender de IA, você já está no caminho, precisa desenvolver as soft skills. Além, obviamente, de entender da sua própria área, né? Se você é de finanças, precisa entender de finanças. Se você é de marketing, precisa entender de marketing. Se você é de vendas, precisa entender de venda. Isso é óbvio. Além delas, precisa desenvolver o transversal, trazer para cá. Gosto muito mais dessa ferramenta do que das baboseiras que ficam ditas aí nas redes sociais e internet sobre o futuro do trabalho. Então, espero que você possa usar bastante esse gráfico com uma ferramenta incrível desenvolvida aí pelo professor Kai-Fu Lee. Muito obrigado, pessoal. Pessoal, chegamos ao final desse bloco. Aqui nós vimos a relação do futuro do trabalho com a IA, especialmente em cima dos dados do Fórum Econômico Mundial, que está prevendo duas disrupções. Na verdade, não é nem prevendo, já estão acontecendo. A disrupção das competências, tanto entre os empregos que se criam e o que se extinguem, quanto os empregos teoricamente estáveis. Ambos requerem novas competências e essas novas competências estão muito baseadas em IA. Na sequência, a gente viu a IA como uma TPG, tecnologia de propósito geral, que é tão impactante, que impacta tanta coisa ao mesmo tempo, tantos setores da economia e da sociedade ao mesmo tempo, que torna muito difícil fazer projeções. A nossa saída é experimentar, botar a mão na massa, tentar fazer. E, por fim, trabalhamos uma ferramenta, a ferramenta do professor Kai-Fu Lee, para que a gente consiga analisar o impacto da IA nas diferentes profissões, uma a uma, conhecendo as tarefas que compõem essa profissão. Muito obrigado, pessoal.